Olá, Propaz Enem! Estamos de volta para mais um encontro. Hoje o bate-papo é com ciências humanas e suas tecnologias. Professor Anderson, o que você vai trazer para que a gente possa ter uma dica especial para essa reta final, o dia da vitória, dia 4 de novembro, no Enem 2018? Pensei e escolhi um tema especial para debater com você. Na verdade, um aniversário. Sim, um aniversário. Os 30 anos da Constituição de 1988, a famosa Constituição Cidadã. Quer saber minha opinião? Acho muito difícil o Enem deixar isso de fora. Acho muito difícil você não encontrar isso na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Professor, já que essa é uma das suas apostas, o que é que eu tenho que saber sobre este assunto para ter uma noção fundamental para a minha prova do Enem? Me acompanhe, por favor. Vamos contextualizar a coisa. Para chegar em 88, no lançamento dessa Constituição, repito, apelidada pela ONU, nomenclaturada pela ONU de a Constituição Cidadã, vamos retroagir um pouquinho na história. Não esqueça você que o Brasil, durante muito tempo, ficou debaixo do regime militar. Durante muito tempo, 21 anos, nós ficamos debaixo de uma ditadura, de um regime militar que vai de 1964 a 1985. E no final do regime militar, para chegar no ponto que me interessa, começa um movimento muito bonito na história do Brasil, um movimento em prol da democracia. Você sabe que foi lançada uma emenda constitucional por um deputado que acaba tendo o seu nome nessa emenda, o deputado Dante de Oliveira. E o que dizia a emenda Dante de Oliveira? Pregava, pedia eleições diretas no Brasil. Sim, exatamente isso. Foi a famosa campanha pelas diretas já. Infelizmente, isso acaba não acontecendo. As eleições vão ocorrer, porém, todavia, entretanto, mas contudo, as eleições serão indiretas. Ou seja, quem vai eleger o presidente é o colégio eleitoral, não é o povo. O voto não será direto. Os partidos que estavam protagonizando o regime militar, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, mudaram de nome. A Arena acabou virando PDS e o MDB depois virou PMDB. Lembrando que voltou a ser MDB recentemente, não é? Pois bem, e eles lançaram os seus candidatos. A antiga Arena, PDS, lança como candidato Paulo Salim Maluf. E do outro lado, foi lançado o grande nome Tancredo Neves. Pois bem, em meio a tudo isso, um nome específico surge nesse contexto, José Sarney, que passou a sua vida todinha na Arena, quando virou PDS, chegou a presidir o PDS, mas, por assim dizer, na prorrogação do segundo tempo, ele acaba indo para o lado do PMDB e vem na lista como candidato a vice de Tancredo Neves. Para a alegria de todos, Tancredo Neves foi eleito, mas misteriosamente, de repentemente, ele acaba morrendo. Morre Tancredo e quem assumiu a presidência? José Sarney. Isso gerou um certo mal-estar, porque Sarney, durante toda a sua trajetória política, ficou do lado do regime militar. E gritava-se nas ruas do Brasil, o povo não esquece, Sarney é PDS e tal. É nesse contexto que Sarney tinha uma missão no seu governo, redemocratizar o Brasil. E aí, então, foi durante o seu governo, olha o contexto histórico, foi durante o seu governo que nasceu a grande Constituinte, a Assembleia Constituinte, que foi reunida e tinha uma missão fundamental, consolidar a redemocratização do Brasil. Alguns cuidados fundamentais para a prova de Ciências Humanas você precisa ter. A democracia em si, ela vem à tona em 85, com o fim do regime militar e com o início do governo Sarney. Mas, por assim dizer, a consolidação desta redemocratização só vem realmente com a Assembleia Constituinte, que vai promulgar a famosa Constituição de 88, há 30 anos atrás. E essa Constituição tem exatamente este objetivo, exorcizar alguns fantasmas, mostrar que o Brasil estava
pronto para conviver, para fazer as pazes com o Estado democrático de direito. E, Anderson, o que essa Constituição tem de importante? Muita coisa. Para começar, a Constituição garantiu liberdade total e completa de imprensa. Não só a liberdade de imprensa, houve a liberdade partidária consolidada a partir de então. Não apenas isso, além dessa questão política e ideológica, vão ter avanços sociais garantidos por essa Constituição, como, por exemplo, o seguro-desemprego, como, por exemplo, a licença maternidade, como, por exemplo, a própria licença paternidade. Outras coisas muito bonitas serão promulgadas, serão carimbadas nesse contexto histórico, como, por exemplo, a autonomia total e completa do Ministério Público. Exatamente isso. E essa Constituição vai ser tão cidadã, que ela vai ampliar, inclusive, a participação política. É só em 88 que você tem direito de voto aos analfabetos. Exatamente isso, direito de voto aos analfabetos. Além disso, direito de voto, ainda que facultativo, aos menores a partir dos 16 anos de idade. O que gerou e gera até hoje alguns debates interessantes. Mas me falta relógio aqui para nós nos adentrarmos nesse contexto. Esta Constituição, chamada de Constituição Cidadã, além da licença maternidade, paternidade, além da questão do Ministério Público, além do direito de voto ampliado, inclusive aos analfabetos e aos menores a partir dos 16 anos, além da liberdade de imprensa, essa Constituição ela vai dar algumas garantias fundamentais, como, por exemplo, direito à educação gratuita, direito à saúde e, sobretudo, direito à cidadania. O interessante, vamos comparar esta Constituição com algumas constituições interessantes da história do Brasil. A nossa primeira Constituição republicana, só para fazer um parâmetro fundamental nesse contexto, futuros universitários, foi a Constituição de 1891. Veja só o que ela dizia, que o voto é para todos. Todos podem votar, exceto as mulheres, menores, analfabetos, mendigos, padres e soldados, ou seja, a maior parte da população. Aí veio uma outra grande Constituição, a famosa Constituição de 34, que vai garantir direito de voto às mulheres, mas vai continuar excluindo alguns setores, como, por exemplo, os menores de idade e analfabetos. Depois vamos ter outras constituições, como a de 46, que vai ter uma certa ampliação também dos direitos democráticos. Afinal de contas, a Constituição de 46 foi no governo Dutra, logo após o Estado Novo. Mas não queria que você ficasse decorando datas, nem essas constituições de modo geral. É só para você entender o tamanho da democracia, o tamanho do esforço democrático e da consolidação do Estado Democrático de Direito que a Constituição de 88 trouxe. É nesse contexto que ela vai garantir a mim e a você o acesso fundamental à cidadania. E nesse contexto histórico, dentro do pluripartidarismo, algo interessante está acontecendo. Esta Constituição de 1988, que completa 30 anos, elogiada no mundo todo, ela vai consolidar os direitos, inclusive das minorias, chamadas então, para quem não sabe ou esqueceu, ela equipara, sobretudo, os gêneros. Constitucionalmente, as mulheres terão que ter o mesmo tratamento político e social, jurídico dos homens. A Constituição de 88 combate veementemente a questão do racismo. A Constituição de 88 dá garantia, inclusive, aos deficientes. Ou seja, é uma Constituição, digamos que completa. Por essa razão, é muito difícil o regime autoritário ter vez e voz a partir desse Estado Democrático de Direito implementado com 88. Essa Constituição, ela garantiu, a partir de então, o voto direto. Não que esqueça que a votação indireta que elegeu Sarney não mais existirá. A próxima será em 89, garantida pela Constituição de 88. E, a partir de então, futuros universitários. O cidadão brasileiro, o povo brasileiro, legalmente,
estará amparado. Obviamente, e aí temos que debater isso até para uma redação, que uma coisa é o que está em lei, uma coisa é o que está de direito, outra coisa é o que é de fato. Mas isso não anula a beleza dessa Constituição. Eu digo isso porque você deve estar pensando, mas professor, na teoria ela é muito bonita, na prática isso ocorre? Na prática todos têm acesso à educação, à saúde, o Estado garante isso a todos? Aí é um outro debate entre o que é de direito e o que é de fato. Mas repito o que disse ainda há pouco, isso não anula a beleza da Constituição. O que nos resta, e você pode até usar isso numa intervenção, em uma redação, o que nos resta é lutar para que a lei torne-se prática, para que o que está na Constituição venha à tona e nos possa garantir exatamente este acesso à nossa democracia, inclusive social. É nesse contexto histórico, nesses 30 anos de aniversário dessa Constituição, temos muito para lutar ainda, mas temos muito também que comemorar. Graças a tudo isso, a essa labuta que durou muito tempo, o Brasil veio se refazendo, viveu muitos momentos turbulentos, é bem verdade, mas nós temos um amparo legal. E é este amparo legal que permite eu e você estarmos hoje debatendo sobre isso. É este amparo legal que permite que eu e você possamos pensar diferentes, possamos ter ideologias diferentes, mas todos nós somos iguais perante a lei. E essa igualdade está na Constituição Cidadã de 1988. Esse é o Propaz Enem, dica importantíssima para você. Até a vitória. Um abraço, meus queridos. Vamos voltar às nossas dicas. E agora, com você, Calor Enem, os nossos últimos momentos, porque você vai brilhar. E como você vai brilhar, nós precisamos desse detalhe final. E qual é esse detalhe final? Estamos contigo através de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, que aparece diante daquela visão de ser o inovador do teatro brasileiro. Nelson Rodrigues, que mostrou dentro do modernismo não só aquele momento da visão do gênero dramático, das artes cênicas, do teatro, como tu queiras, mas aquele que pode aparecer na tua prova, deixando transparecer essa visão do teatro. E ele, como ele aparece, ele mostra sempre aquele humor ácido, aquela visão intensa nas suas palavras. Tanto que, presta atenção à tela, olha o que ele te diz. Nelson Rodrigues mostra que toda unanimidade é burra. E quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Observa que ele direciona todos os pontos. E esses pontos eles são fundamentais. Por quê? Porque diante da cena, né, do palco em que ele aparece, ele também vai te colocar todas as situações do cotidiano. Ele vai te mostrar a vida como ela é. Ele coloca que diante de ser bonita, da mulher, do dia a dia, não interessa. Interessa ser interessante. Pensa. Olha lá como ele joga essas alfinetadas. Olha o que ele te mostra. Agora, imagina na sua obra, nas suas peças, o que ele vai nos apresentar. Olha o que ele, diante assim do banal, do trivial, o que ele nos apresenta. O que ele te diz? Qualquer um de nós já amou errado, já odiou errado. Lembra que às vezes, naquela nossa ânsia, né, de seguir o que uma colega nos coloca, ela diz, o que ela te diz? Né? Eu odeio aquela amiga, aí tu diz assim mesmo, aquela moça, aquela jovem, aí tu diz assim, por que amiga? Aí eu também já não gosto. Olha aí a visão da osmose, está vendo como às vezes a gente já odiou errado? Nelson já mostra isso. E ele te coloca da seguinte maneira, que o mundo estaria salvo se os homens de bem tivessem a mesma ousadia dos canalhas. Pensa, olha como ele é intenso nisso. E aí nós vamos para aquilo que revela esse nosso dramaturgo diante da modernidade. Sabe o que ele nos revela? Que diante da vida como ela é,
que ele vai te colocar no palco, que ele vai mostrar essa encenação, nós vamos ver que ele nunca deixou de ser esse menino que vê o amor pelo buraco da fechadura. Nunca fui, palavras de Nelson Rodrigues, nunca fui, né, uma outra coisa senão esse menino. Hei de morrer, menino, e o buraco da fechadura é realmente a minha ótica de ficcionista. Por quê, gente? Né? E às vezes os alunos me perguntam, Thelma, mas por que essa questão da fechadura? Por que essa imagem da fechadura? Porque é mínimo esse olhar, mas é intenso no que ele te mostra, no que você, meu amigo, que está prestes a fazer essa prova, deve lembrar. Que Nelson Rodrigues, ele vai nos detalhes, ele vai naquilo que está escondido. Então, o que ele nos mostra? Uma obra que marcou essa inovação do teatro moderno, que foi Vestido de Noiva. Vestido de Noiva traz para a nossa ficção essa nova realidade de um momento inovador. Por quê? Porque vai mostrar o mundo do inconsciente, a mente. Ele vai fazer esse mergulho naquela mente fragmentada. Ele vai te mostrar a relação, não é, banal entre um triângulo amoroso. Aí tu diz, Thelma, mas tantas vezes nós já vimos isso. Thelma, isso já foi mostrado, sim. Mas o que Nelson Rodrigues vai te mostrar é o que está na mente. Diante de uma família burguesa, né, classe média alta, e que mostra o envolvimento de duas irmãs com o mesmo homem. Em que tu vais ver que Lúcia, ela se mostra de modo absoluto, enquanto Alaide, ela se apresenta para o público sempre de modo mais introspectivo, não é? Como a gente diria assim, escondendo as suas reais intenções. E, de repente, entra em cena, não é? O noivo, aquele que é o namorado, melhor dizendo, o namorado de Lúcia, mas que vai, não é, envolver-se com quem? Com a irmã, com a Laide. Observe, olha o que acontece. Vestido de Noiva foi aos palcos em 1943, sob a direção de um polonês. Olha, Zembiski. A peça de Nelson Rodrigues renova o teatro brasileiro, gente. Ela mostra o palco através das iluminações do inconsciente, do subconsciente, do id, do ego, do superego. Mostra que essa visão de cunho psicológico, ela vai revelar uma realidade que é uma vivência amorosa. Vai te mostrar que esse contexto do palco, ele vai ser dividido em 3 planos. O plano da realidade, o plano da alucinação e o plano da memória. Não esquece. São momentos em que essa encenação ela vai te envolver diante dessa visão do mundo psicológico, do mundo da introspecção, em que a gente, não é, deixa meio de lado. E o Nelson Rodrigues ele vai te mostrar isso. O conteúdo da peça é obtido através da interseção desses 3 planos. Observem isso daqui, olha. O plano da realidade. A peça inicia com um atropelamento, as buzinas. Aí tu diz, como assim, Thelma? Por quê? Porque a Laide, quando rouba o noivo da irmã, o que acontece? Ela se deixa levar pela ilusão de um casamento perfeito. E, no entanto, isso não acontece. Agora, o que nos choca é porque, no momento em que ela trai a confiança da irmã não é? A Lúcia, ela deixa isso muito fechado no dia do casamento, porque ela diz, você roubou o meu noivo, o meu namorado, mas eu vou te roubar o teu marido. E isso acontece porque, no momento em que ela se sente envolvida por essa trama, ela começa a perceber que realmente ela está sendo traída pelo esposo. Olha aí, uma coisa assim que tu diz a si mesmo, comum,
mas que Nelson Rodrigues vai dar um tom especial. Pensa nisso, calouro. Pensa que dentro desse momento, que o repórter comunique esse atropelamento, é como se nós estivéssemos vendo o noticiário, como se de repente, não é, o contexto desse cotidiano aparecesse para nós. Mas, de verdade, os delírios de Alaide refletem as suas mágoas, a sua vivência, um casamento que ficou, né, desmoronado. E isso vai ser mostrado diante de uma vida em que ela, né, vê-se desgastada. Por isso, Pedro, a quem ela escolheu para marido, ela começa a perceber que ele não vale nada, que ele foi aquela pessoa que, né, a levou ao caos. Nelson Rodrigues nos coloca diante do dia a dia, de um cotidiano triste. Então, meus amigos, quando você pensar em Nelson Rodrigues, pense nesses vários tipos. Madame Clecir, uma prostituta, da qual tu diz como ela apareceu aí. Ela vai envolver Lúcia diante desses seus delírios. Ela vai mostrar que os demais personagens são secundários, mas que estarão envolvidos nessa trama tão banal, que vai mostrar a vida como ela é. Pense sempre nisso. Nelson Rodrigues é o anjo pornográfico. Então, ele vai te mostrar a vida com aquele quê de maldade. Isso você, calouro, é só um detalhe para que você não esqueça que o teatro, as artes cênicas, como aparecer para ti o gênero dramático, pode ser a tua prova e o teu momento de vitória. Estou contigo, boa sorte, beijos. Olá, futuros universitários do estado do Pará. Eu sou o professor Elesbão Duarte, de Geografia. Estou aqui para te dar as últimas dicas, as dicas decisivas para a tua prova do Enem de Ciências Humanas e suas tecnologias. Queremos aproveitar essa oportunidade importantíssima nesse momento, nessa reta final, para trabalhar um assunto da maior importância que com certeza tem grande possibilidade de aparecer nos itens do Enem. O nosso assunto de hoje é sobre fontes de energia. Bem, o assunto fontes de energia deve ser analisado com calma, com tranquilidade, né? Primeiro com o embasamento que você, candidato, tem que ter relacionado à classificação das fontes de energia. Quais são as principais formas de classificar as fontes de energia? No geral, nós temos formas diferentes. Uma delas é classificando as fontes de energia em fontes primárias e fontes secundárias. Quais são as fontes primárias? Quais são as fontes secundárias? As fontes primárias são aquelas provenientes diretamente da natureza. Podemos citar aqui alguns exemplos, como a água, como o sol, como os ventos, como os mais variados combustíveis fósseis, como o petróleo, gás natural, carvão mineral, bem como minerais radioativos como o urânio. Fontes primárias são aquelas provenientes diretamente da natureza e que não passaram por transformações. Por sua vez, as fontes secundárias são aquelas fontes que já passaram por transformações a partir de uma fonte primária. Podemos aqui utilizar como exemplo a eletricidade. De onde nós podemos gerar a eletricidade? De todas as fontes primárias. A partir da água, nas usinas hidrelétricas, a partir do sol, com os painéis fotovoltaicos, a partir dos ventos, nos parques eólicos, a partir dos combustíveis fósseis, nas usinas termoelétricas, a partir do urânio, nas usinas nucleares. Então, eletricidade é uma fonte secundária de energia, né? Além de outras, como, por exemplo, a gasolina, por exemplo, o óleo diesel, que são provenientes do petróleo, são derivados do petróleo. Cuidado, é muito comum o vestibulando, o candidato, se equivocar nessa classificação entre fontes primárias e secundárias. Então, fique atento para você não cometer esse equívoco. Outra forma de classificação que é importante lembrarmos aqui é a classificação das fontes de energia em fontes renováveis e fontes não renováveis. Como podemos definir as fontes renováveis?
que eu diria que o nome por si só se explica, né? Fontes que se renovam, as fontes não renováveis são as fontes que não se renovam ou que se renovam em um ciclo muito longínquo, muito duradouro, muito demorado. Cuidado, não é tão óbvio como a gente possa imaginar. Fontes não renováveis são aquelas que não se renovam de forma alguma ou têm um ciclo muito demorado, né? Por exemplo, os combustíveis fósseis, no geral, são classificados como fontes não renováveis. A rigor, se renovam, mas num ciclo muito longo, então classifica-se como fontes não renováveis. No geral, a maioria das fontes ditas alternativas, né, tão importante atualmente, são classificadas como fontes renováveis. Então, primeiro ponto, fique atento a essas diferentes formas de classificação das fontes de energia. Outro tópico fundamental no estudo de fontes de energia é sobre a matriz energética. Cuidado, vestibulando, cuidado, candidato, tá? Não confunda o conceito de matriz energética com matriz elétrica. Qual é o conceito de matriz energética? É o conjunto de fontes primárias que abastece o mundo ou que abastece um país como o Brasil, por exemplo. Coloquei aqui um gráfico para a gente analisar sobre a matriz energética mundial. Você vai perceber nesse gráfico que tem duas características marcantes, duas características principais da matriz energética mundial. Número 1, ela é altamente não renovável, tá? Principalmente composta pelos combustíveis fósseis, vamos já analisar aqui o percentual de cada um, e altamente suja, altamente emissora de poluentes para a atmosfera. Analisando, né, os combustíveis fósseis, a gente percebe aqui que o petróleo ainda continua como a principal fonte de energia do mundo, com uma participação de aproximadamente 35% da matriz energética mundial. Em segundo, o carvão mineral, com uma participação de 25% do total da energia que o mundo consome. E depois, né, o gás natural, com uma participação de 20%, 20,7% para ser bem exato, na composição da matriz energética mundial. Se você somar 35% do petróleo, 25% do carvão mineral e 20% do gás natural, dá 80%, com as frações 81% da energia que o mundo consome atualmente. Ela tem essas duas características marcantes que eu mencionei anteriormente. Ou seja, não renovável e altamente suja, altamente emissora de poluente para a atmosfera. Ainda podemos somar com 6% de urânio, 6,3% do urânio, que apesar de não ser emissor de poluente para a atmosfera, mas é classificado como não renovável. Então, se nós somarmos 6% do urânio com 81% dos combustíveis fósseis, nós temos 87% da matriz energética mundial que é não renovável. Isso é altamente preocupante, porque não existe progresso, desenvolvimento, produção sem fonte de energia. E a base daquela que o mundo utiliza é não renovável. Temos aqui 10% de energia proveniente da biomassa, como a velha lenha, o carvão vegetal, né? Os biocombustíveis como álcool, etanol, o biodiesel e outros mais. E apenas, na matriz energética mundial, apenas 2,2% da matriz energética do mundo é de fonte hidráulica. Ou seja, aproximadamente 12 a 13%, se eu somar com 0,5% de outras fontes renováveis, é aqui que você encontra, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, né, que é tão apontada como uma alternativa energética importantíssima, mas a sua participação ainda é muito ínfima, muito pequena na matriz energética mundial. Então, somando as outras fontes, a biomassa e a hidráulica, vai dar em torno de aproximadamente 13% de fontes renováveis. Bem, analisando a matriz energética brasileira, nós constatamos algumas diferenças em relação à matriz energética mundial. A matriz energética brasileira, e aqui vai mais um cuidado que eu peço para você, vestibulando, para você, candidato. Cuidado, não confundir matriz energética com matriz elétrica.
quando nós perguntamos aos alunos qual a principal fonte de energia do Brasil, é muito comum o candidato responder a energia hidráulica. Isso é uma confusão que se faz entre matriz energética e matriz elétrica. Matriz energética, ou seja, o conjunto de fontes primárias que abastecem o Brasil, o petróleo ainda é, e seus derivados, ainda é a nossa principal fonte. Veja, na matriz energética. Logo na sequência eu vou mostrar para você a matriz elétrica, que é aquela fonte secundária gerada a partir de várias fontes primárias. Nela, sim, a hidráulica vai ter a maior participação. Na matriz energética, né, o petróleo é a nossa principal fonte. Vamos somar no Brasil, né, os combustíveis fósseis, 37,4% do petróleo, 9,3% do gás natural, com 6% do carvão mineral. 9 com 6, 15, 15 com 37, 52%, arredondando com as frações, 53% da energia que o Brasil consome é de combustíveis fósseis, ou seja, comparando com a média mundial de combustíveis fósseis, que é de 81%, nós utilizamos menos que a média mundial. Mas analisando individualmente o petróleo, nós utilizamos até mais petróleo que a média mundial. Tá? Bem, nós temos, isso você pode afirmar, entre os países industrializados, uma das matrizes energéticas mais renováveis do planeta. Nós temos aproximadamente 30,9%, arredondando, 31% da matriz energética brasileira é proveniente da biomassa, como a lenha, o carvão vegetal e hoje principalmente, tá, os biocombustíveis, como o álcool, etanol, a partir da cana-de-açúcar. Aí vale a pena você lembrar, a partir da década de 70, com as crises do petróleo, o governo brasileiro investiu no Programa Nacional do Álcool, que a gente conhece populacionalmente como Proálcool, e aumentou consideravelmente a participação da biomassa, particularmente do álcool e etanol, na matriz energética brasileira. E temos aqui uma participação de 14,9%, arredondando 15% da energia proveniente da fonte hidráulica. Veja que na matriz elétrica ela vai ter uma participação muito maior, mas na matriz energética ela tem a participação de 15% aproximadamente. E 1,4% é proveniente do urânio, né? Em Angra 1, Angra 2, né, o Brasil já passou a partir de 2005, né, a dominar a tecnologia de enriquecimento de urânio e produz, né, energia a partir do urânio na usina de Angra 1 e Angra 2. Logo, nós temos essa participação ainda ínfima, ainda pequena, não é isso? Mas que deve ser mencionada na matriz energética. Compare com a matriz elétrica. Aliás, antes disso, veja essa comparação, né, no geral, das duas matrizes, a mundial e a brasileira, para confirmar que o mundo tem apenas em torno de 13% de fontes renováveis, enquanto que o Brasil tem aproximadamente 44%, quase 45% de fontes renováveis, proveniente da biomassa e da energia hidráulica. Agora sim, compare com a matriz elétrica brasileira, né? Aqui nesse caso em 2011, tá? Na matriz elétrica, a participação é de 77%, tá? Da fonte hidro. Então veja a diferença entre a matriz energética brasileira, que é o conjunto de fontes primárias, e a matriz elétrica, ou seja, as fontes que geram eletricidade. Em 2011, participação de 77%. E outras, energia proveniente da importação, que é elétrica proveniente, por exemplo, de Itaipu, a parte que a gente compra do Paraguai, do gás natural 1%, da biomassa 3,5%, derivados do petróleo 2,8%, carvão mineral 1,3%, gás natural 3,6% e a energia nuclear na matriz elétrica 2,5%. Tá? Então nós temos uma grande dependência em termos de eletricidade da fonte hidro. Ora, ela é uma fonte energética um tanto quanto polêmica, porque tem pontos positivos e pontos negativos. Ora, alguns aspectos positivos dessa matriz hidro, né, na nossa matriz elétrica. É uma fonte renovável, é uma vantagem na medida em que a maior parte da energia que o mundo consome é não renovável. Ela é também uma fonte
menos poluente, dizemos limpa, mas não é literalmente limpa, né? Mas menos poluente, tá certo? Outra vantagem é o baixo custo. É uma das fontes mais baratas que a gente conhece. Então, apesar da grande polêmica em torno da matriz hidro, nós temos aqui alguns pontos favoráveis. Mas, evidentemente, a polêmica é muito grande, porque também temos alguns aspectos negativos. Por exemplo, os grandiosos impactos socioambientais na construção das grandes hidrelétricas, como a inundação de uma grande área, a decomposição da matéria orgânica, a liberação de gases, a morte da biodiversidade, ao remanejamento das comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas e outras mais, são os grandiosos impactos socioambientais que levam, né, a aumentar a polêmica em torno dessa fonte, né, que é renovável, que tem suas vantagens, mas tem também os seus pontos negativos. E, por último, o fato de termos a dependência do índice pluviométrico. Sabemos que o Brasil viveu, pós 2014, 15, 16, uma crise hídrica, e isso afetou intensamente a nossa matriz elétrica, levando o Brasil a ter que acionar as termoelétricas para compor o percentual de eletricidade proveniente da matriz hidro, que reduziu em função da crise hídrica no Brasil. Isso levou, inclusive, ao aumento da nossa conta de energia, que o governo criou em 2015 o sistema de bandeiras tarifárias, que terminou passando para o consumidor esse custo adicional na geração de termoeletricidade, para compensar a redução da hidroeletricidade. É isso aí, futuros vestibulandos de todo o estado do Pará. Desejo a vocês uma excelente prova, muito sucesso. Vocês estão bem preparados e esperamos ter contribuído para reforçar ainda mais a sua preparação. Muito obrigado e até a sua vitória, se Deus quiser.